dia. Dando continuidade às nossas videoaulas sobre matemática financeira e recapitulando um pouco do que nós vimos na aula anterior, na aula número 2, onde fizemos um comparativo entre duas tabelas. Na tabela número 1 tinha um cálculo sobre juros simples, na tabela número 2 nós tínhamos um cálculo sobre juro composto. E no final, nós verificamos que existiu um valor considerável de R$ 64,10 e esse valor mostra que o juro composto, quando comparado no mesmo tempo, com a mesma taxa, com o mesmo valor inicial de um capital, ele busca um valor totalmente diferente. Mesmo porque, como eu falei na aula anterior, um é aplicado em instituições financeiras e outro é aplicado no comércio de um modo geral. Então, para nós aprimorarmos melhor a nossa explicação da aula número 1, nós vamos recapitular hoje aqui um pouco o que nós falamos naquela aula. Então, naquela ocasião, nós vimos os dados da questão. Nós tínhamos os seguintes dados para o cálculo que nós estávamos trabalhando. Nós tínhamos um capital de R$1.000, nós usamos como exemplo. Nós tínhamos uma taxa de 10%, essa taxa era 10% ao mês. Nós tínhamos um tempo de aplicação que foi de 4 meses. Muito bem. O que se pede na questão é o montante nas duas situações. Então, nas duas situações que nós vamos fazer aqui, pede-se o montante. Muito bem. Antes de continuarmos sobre a questão dos dados do juro composto e do juro simples, é preciso notar um detalhezinho importante dos cálculos. Quanto a taxa e quanto o tempo. Então, observe que nós temos a taxa que ela está ao mês, AM, quer dizer, ao mês, e nós temos o tempo que está em meses. Tem que haver uma compatibilidade entre esses dois dados. Caso contrário, vai haver uma necessidade de você fazer uma transformação. Ou transformar essa taxa que está ao mês para ano, ou transformar a taxa anual para mês, ou transformar mês para ano e vice-versa. Então, dentro do cálculo de montante de juros simples, tanto de juros simples como composto, tem que haver essa atenção quanto à questão tanto da taxa quanto do tempo. Então, fazendo aqui a aplicação do que nós vimos nas aulas de juros simples sobre a forma do montante, nós temos o montante do juros simples como sendo montante igual a C que multiplica 1 I vezes T. 1 mais I vezes T. Essa taxa ela tem que entrar nessa fórmula, não na fórmula inteira. Essa forma inteira dela aqui, ela tem que ser transformada na forma decimal. Se eu transformar 10% na forma decimal, eu vou encontrar 0,10. Aí você pergunta, professor, como é que eu encontro? Eu tenho 10% e eu transformo ele em forma decimal. Você pega esses 10 aqui e divide ele por 100. Por que eu divido por 100? Porque aqui eu estou trabalhando com porcentagem. Ó. Desse símbolo de porcentagem quer dizer dividir por 100. Muito bem. Diante dessa transformação, que a entrada dela na fórmula é na forma decimal, então nós damos continuidade ao cálculo do montante. O montante seria o capital, que nós adotamos de R$1.000, multiplicado por 1, mais a taxa, que é 0,10, isso aqui multiplicado pelo tempo. O tempo que nós temos na questão é 4 meses. Então, o nosso montante aqui, dentro do juros simples, tudo isto aqui que nós estamos falando, nós estamos trabalhando dentro do juros simples. É bom que se entenda que a fórmula que nós estamos usando agora é a fórmula do juros simples. Então, aqui nós vamos ter 1.000 vezes. Aí, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu multiplico. Eu não posso somar antes de multiplicar. Então, eu pego, somo 4 vezes a 0,10 dá 0,40. Agora sim, eu posso somar porque houve a multiplicação antes. Então, aqui vai ficar 1.000, que multiplica 1 mais 0,40 dá 1,40. E quando multiplicarmos 1.000 por 1,40, nós vamos encontrar aquele mesmo valor do montante que nós encontramos lá naquela tabela dos juros simples, no quarto mês, quando eu destaquei aquele montante de 1.400. Então, veja que aqui pela fórmula eu já encontro esse valor direto, sem haver a necessidade de estar somando mês a mês aquele valor. Então, é bom que recapitule que nós temos um montante no juros simples de R$1.400. Vamos dar uma olhada agora nessa mesma dinâmica, só que agora dentro do cálculo do juro composto. Então, eu vou dar uma apagadazinha aqui, gravem que nós temos aí o valor, tanto dessa aula como da videoaula anterior, nós temos o valor do nosso juros simples aqui, ó, nós temos aqui o montante do juros simples, nós temos R$1.400. Esse foi o valor que nós encontramos usando a fórmula do juros simples.
Nós vamos agora aplicar a fórmula dos juros compostos, né? Os juros compostos, eles têm uma fórmula diferente, uma dinâmica diferente, e essa fórmula, ela é similar à fórmula do montante dos juros simples. É o C, que é o capital, que multiplica 1 mais I, só que lá na fórmula dos juros simples, o I multiplicava o T internamente. Agora esse T, ele vira expoente desse termo, dessa soma desse parênteses. Então, aplicando a fórmula, vamos ter montante, aliás, o capital que nós temos, desculpa, é R$1.000 que multiplica 1 mais. Novamente, essa taxa, ela entra nessas fórmulas, tanto do simples como do composto, na forma decimal, 0,10. Isso aqui é elevado a quanto? Agora veja que não é uma multiplicação, é uma potência. Então, isso aqui é elevado à potência 4. Então, nós vamos ter um montante de R$1.000 multiplicado por quem? Primeiro vamos somar, vamos pegar 1 mais 0,10, né, que é o 10% que nós temos aqui em cima, que dá 1,10. Isso aqui é elevado a 4. Nós vamos ter um montante de quanto? De 1.000 vezes quanto? 1.000 vezes 1,10 elevado a 4 dá 1,4641. Então, esses aqui são dados dessa potência. Normalmente, quando a gente vai fazer esse cálculo, no cálculo de uma potência de expoente dentro do montante do juro composto, normalmente isso aqui aparece no dado. Tipo aqui na questão, observa que sempre vai aparecer nos dados essas potências, mesmo porque quando se vai fazer esses cálculos com potências muito grandes, é aconselhável, às vezes vem nas questões que você vai fazer de teste, concurso, vem sempre aquela informaçãozinha anexa à questão. Então, quando eu multiplicar aqui 1.000 vezes 1,4641, eu vou ter aqui essa casa que está aqui entre 1 e o 4, ela vai andar 3, porque aqui nós temos 3 zeros, então vai pular para entre o 4 e 1. Nós vamos ter aqui 1.464,10 centavos. Aquele mesmo valor que nós encontramos quando nós fizemos na aula anterior, aquela tabelazinha lá, a tabela comparativa entre o montante do juro simples e o montante do juro composto. E aí você observa que, de fato, aquela mesma diferença que eu destaquei naquela ocasião, se você observar, nós temos aqui uma diferença. Essa diferença entre o montante do juro composto e o montante do juro simples seria de 1.464,10 centavos, menos 1.400, no final das contas nós vamos ter aqui R$ 64,10 como sendo o valor que destaca a importância de entendermos a dinâmica entre o juro simples e o juro composto. Então, nessa aula o objetivo era esse, era fazer a introdução e a explicação dessas duas fórmulas para entendermos a dinâmica delas, e hoje eu escolhi duas questões para nós aplicarmos a fórmula do juro composto. Essa fórmula do juro composto, ela tem a importância de tirarmos corretamente os dados para, na hora de desenvolver os cálculos da questão, nós não estarmos fazendo detalhes e vacilando em alguns detalhes. Então, vamos ver o que diz as questões para a gente dar continuidade à nossa aula sobre juro composto. Eu botei dois exemplos para a gente encerrar essa videoaula número 2. E a videoaula número 3, nós vamos trazer umas questões de exercício, né, já resolvida com mais uma dinâmica, onde nós vamos calcular, além desse montante, nós vamos calcular também o capital do juro composto, a taxa que está embutida aqui nessa potência, e esse tempo que está aqui no expoente. Então, já vai ter uma dinâmica diferente, porque vai envolver radiciação, já vai envolver um pouco a noção de logaritmo, então nós precisamos ir devagar nessa questão do juro composto. Muito bem, o que diz a questão de exemplo, o exemplo número 1 dessa aula de hoje? Quanto receberei daqui a 6 meses, caso aplique hoje a quantia de R$ 3.000 a juro composto, 3% ao mês, AM, com a capitalização mensal? Mensal, quando ele fala, tem que haver a compatibilidade. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui a taxa, que é 3% ao mês, e a capitalização que ele está falando é uma capitalização mensal. Então, o tempo, observe também aqui em cima, está compatível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aqui os dados da questão, né? Os dados para poder entendermos a organização dos cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou ter, ele está perguntando quanto é que eu vou receber. Então, se eu pergunto quanto eu vou receber, eu quero saber o meu montante, né? O montante, eu apliquei um capital de 3.000 e no final de 6 meses eu quero saber o retorno. Esse montante, eu não sei. Eu sei que a forma do montante,
A forma do montante é esta. C que multiplica 1 mais I, isso aqui é elevado ao tempo. Essa fórmula aqui nós já conhecemos dos exemplos que eu acabei de comentar, sobre juros simples e juros composto. Muito bem, daqui eu tenho que tirar os outros dados. Eu tenho que tirar o capital. Eu sei que o meu capital ali está expresso em R$3.000. Eu tenho que tirar daqui também a minha taxa. A taxa aqui está em 3% ao mês. Então, se ela está 3% ao mês, transformo logo ela na forma de entrada, na forma do juro, aliás, do montante. Então, aqui ela vai ser 0,03. Basta você dividir, como eu falei na aula anterior, 3 dividido para 100, que você vai encontrar essa fórmula na forma decimal. Muito bem, diante dessa definição da taxa, nós vamos agora para a indicação do tempo. O tempo que nós temos aqui, o tempo são 6 meses de aplicação, então eu vou ter aqui meu tempo de 6 meses. Muito bem, antes de aplicarmos direto na fórmula, né, a aplicação direta na fórmula do montante do juro composto, o que nós temos que observar? Que a taxa está ao mês e o tempo está em mês, então há uma compatibilidade. Se houver a compatibilidade, vai logo direto para a fórmula, que lá na fórmula a gente já vai aplicando cada dado dentro da sua estrutura. Então o montante aqui que eu quero vai ser igual o capital, que é 3.000, então vou pegar aqui e substituir o 3.000, multiplicado por 1 mais a taxa. A taxa ela não entra na forma inteira e sim na forma decimal, 0,03. Isto aqui elevado ao tempo, veja que agora vai aparecer uma potência na questão. A potência, o tempo aqui é 6. Então eu vou ter aqui um montante de 3.000 vezes, que é o capital, 1 mais, eu vou apagar aqui, 1 mais 0,3 dá 1,03. Tudo isto aqui é elevado a 6, então eleva a 6. Observando o dado que nós temos na questão, observe aqui na questão que ele dá 1,03 elevado a 6, ou seja, isto aqui, ele diz que o valor aproximado dele é este, que é 3.000, né, no caso capital, multiplicado por quem? Por 1,194. Quando você fizer toda essa multiplicação, o que você vai observar? Você vai encontrar o valor de 3.582. Então veja que o montante que você vai encontrar no final já é o montante acrescido do seu juro, porque você observa que você aplicou 3.000 e recebeu 3.582. Você tem aqui um juro acrescido em cima desse seu capital de 582. Muito bem. Aqui na questão pede um montante. Então, se está pedindo um montante, questão resolvida para os dados que nós temos na questão. Dando continuidade ao nosso raciocínio da questão 2, veja que na questão 2 ele quer saber qual é a quantia que deverei aplicar. Ou seja, quando ele pergunta qual a quantia que deverei aplicar, ele está querendo saber aqui no caso o capital. Ele quer saber o capital que eu vou aplicar. Sendo que a taxa é em juro composto. E essa taxa é de 24% quer dizer, ao ano, né? De modo que eu tenho no final um montante, montante de R$5.000. E o tempo que esse capital que eu estou querendo encontrar tem que ficar aplicado são 5 meses. Aí nós temos essa informação que é um dado na questão. Então vamos tirar aqui os dados da questão, do mesmo modo que a gente fez no exemplo 1, para nós entendermos melhor a dinâmica. Nós temos aqui um montante. O montante na questão ele já deu. Ele disse aqui, eu vou receber no final R$5.000. Isso aqui é o montante. Eu não sei o valor do meu capital, é justamente a quantia que eu deveria aplicar, né? O capital eu não sei. Eu sei a taxa que ele está dizendo aqui, que é 24% ao ano. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem o tempo, ele vai estar incompatível, porque nós temos aqui o tempo em que? O tempo está em meses. Então, o que eu vou fazer aqui nessa questão? Eu tenho que transformar uma relação entre uma e outra. E o que eu vou ter que fazer? O que é melhor? Transformar a minha taxa que está ao ano para uma taxa mensal, que é possível, ou eu transformar 5 meses em ano, sendo que um ano tem 12 meses. Então, é mais difícil eu transformar 5 meses em ano do que eu transformar a taxa que está ao ano para mês. Então, eu tenho 24%
ao ano, então eu transformo essa taxa aqui, ó, eu transformo ela na taxa mensal. Então eu pego 24 e divido por quanto? Como eu estou falando anual, né, ao ano, então eu vou dividir isso aqui por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então quando eu dividir 24 por 12, a minha taxa ela vai ser 24 dividido por 12 dá 2%. 2%, não mais agora ao ano, mas o quê? Ao mês. Aí você observa que o nosso tempo que está em mês agora ficou compatível com a taxa que era de 24 ao ano e ficou 2% ao mês. Muito bem. Aplicando isto aqui na nossa fórmula do montante, que a gente viu na questão 1 aqui, ó, nós temos a fórmula. Então vai ficar o que agora? Nós temos aqui o montante, que vai ser igual a C, que multiplica 1 mais I. Isso aqui tudo elevado ao tempo. Substituindo os dados na questão, nós vamos ter o seguinte. No lugar desse M, é o valor de 5 mil. Então nós temos aqui 5 mil. No lugar do C, é justamente a interrogação, é o que eu estou querendo. C que multiplica quem? 1 mais. Aí lembre-se novamente, como aqui era 3% e a gente transformou ele na forma decimal, aqui acontece do mesmo modo. Então a taxa aqui ela vai ficar 2% ao mês, você dividir 2 por 100, você vai encontrar 0,02. Então isso aqui é o valor de entrada aqui na fórmula do montante. Então aqui vai ficar 0,02. Tudo isto aqui é elevado a quanto? É elevado ao tempo. E o tempo no nosso caso aqui é 5, né? O tempo 5. Então nós vamos ter aqui 5 mil, repete 5 mil. Primeiro vamos resolver essa somazinha interna. Então fica C que multiplica. O C multiplica 1 somado com 0,02, que vai dar 1,02. Só que esse resultado, colegas, ele tem que estar elevado à potência 5. Então, eu tenho 5 mil igual a C que multiplica 1,02 elevado a 5. Se eu estou querendo o meu capital, que é na questão que eu estou querendo, eu vou isolar ele. Se eu isolo ele, ele vai dividindo para esse outro lado. Então, eu vou ter 5 mil dividido por 1,02 elevado a 5. Aí você diz assim, caramba, como é que eu vou fazer agora para resolver essa potência, essa divisão? Nada, você vem agora, pega a informação que tem na questão. 1,02 elevado a 5 é 1,104, que é o dado que nós temos. E no final das contas nós vamos encontrar R$ 44.528,99. Só que 99 centavos aqui é brincadeira. Vamos aproximar esse nosso capital de investimento para o valor de R$ 44.529. Por conta de 1 centavo, vamos aproximar. Então, este valor é justamente o valor do capital e a quantia que está perguntando na questão, que quantia eu devo aplicar para mim ter um retorno de 5 mil durante 5 meses, 24% ao ano, que eu transformei em 2% ao mês, eu tenho que aplicar esse valor de 4.529 para me obter no final R$ 5 mil. Então, na nossa próxima aula 3, nós vamos ter resolução de exercício, onde nós vamos destacar o montante novamente, o capital, vamos calcular novamente o capital, vamos calcular essa taxa que está embutida aqui dentro, como é que a gente vai conseguir tirar ela daqui de dentro, e também vamos ver como é que a gente faz, vamos ver como é o cálculo do tempo, né? Porque agora vai ter uma nova dinâmica, porque agora tem novas informações diferentes do montante do juros simples. Então, para a aula de hoje, somente essas informações são suficientes.